E a gente começa o Ver Mais de hoje com informação deliciosa para os amantes de vinhos. Vamos falar então sobre os vinhos que mais combinam com frio e também te dar dicas e falar sobre alguns preconceitos. Está na hora de rever aí os seus conceitos sobre essa bebida que é uma delícia. Olha só. Para falar de inverno sem lembrar dessa bebida, que apesar de não ter estação definida, tem tudo a ver com frio, é o vinho. O inverno é uma estação fria que a gente tenta se aquecer, então vai procurar por bebidas quentes. E o vinho, especialmente o vinho tinto, ele não precisa gelar. Então, ele é um vinho que vai nos aquecer. Junto com isso, a gente vai harmonizar ele com pratos de inverno. Os pratos de inverno são pratos estruturados, pratos robustos, que eles combinam e casam perfeitamente com os vinhos encorpados. E quando se fala em vinho encorpado, são os tintos que encabeçam a lista. Os tipos diferentes de uvas fazem com que exista um vinho para cada paladar. Há o caso da Cabernet Sauvignon, da Malbec, a Nebbiolo, Tannat, Pinotage, entre outras uvas, que são mais encorpadas. Harmonizar o vinho com a refeição é um dos grandes desafios para quem é leigo no assunto. Mas saiba que um vinho bem escolhido pode combinar até com feijoadas e churrascos, por exemplo. Tem pessoas que fazem harmonizações inusitadas e gostam muito, E muitas vezes é só uma questão de escolha errada. Isso pode prejudicar um pouquinho os sabores, os aromas. A gente não vai conseguir o máximo da refeição. Se você gosta de um bom vinho, mas fica na dúvida sobre alguns tópicos, a gente vai te ajudar. Para começar, a escolha da taça interfere na degustação? Interfere porque determinadas taças elas são feitas para determinados vinhos. Então, se ela é mais aberta, se ela é mais fechada, se ela é feita para soltar os aromas, soltar o buquê de forma mais adequada. Também o cristal, ele ajuda muito, Por ele ser mais fininho, ele traz mais as sensações do vinho. É preciso deixar o vinho respirar antes de consumi-lo? Existe o decanter e existe o aerador. Não quer dizer que eles são necessários usar em todos os vinhos, mas um simples giro aqui na taça, ele já vai começar a te ajudar a abrir esse buquê. E com isso você está fazendo a função do decanter. Em relação ao fechamento da garrafa, a rolha ou a tampa com rosca determinam a qualidade da bebida? Esse é um mito. O que quer dizer quando o vinho ele não tem uma rolha? Isso significa que ele é um vinho para ser bebido jovem. E o que muita gente não sabe é que a maior parte dos vinhos ela é feita para ser bebido jovem. Além do que é uma questão ambiental, uma questão ecológica e que não interfere em nada na qualidade do vinho. Vinhos jovens, eles são para ser bebidos cedo, Então, se ele é um vinho 2019, você pode estar bebendo 2020, 2021. E para quem se liga nas aparências, dá para comprar vinho por causa do rótulo? É relativo, Não posso te dizer que em todos os casos sim, mas um bom rótulo nos faz pensar que é um produtor que se preocupa bastante com o que ele está fazendo. Geralmente bons rótulos guardam bons vinhos. Se você também se perde na frente da prateleira de vinhos e nunca sabe o que levar, a Carol separou algumas dicas para que essa escolha seja mais tranquila. O importante é a gente ir se conhecendo. Então, ir se conhecendo é descobrindo quais são os sabores e os aromas que mais combinam com a gente e com os pratos que a gente costuma também comer. Como isso vai acontecer? A gente pode começar com vinhos varietais, que são vinhos de uma única uva, para conhecer estas uvas, saber esta está de acordo com o meu paladar, esta não tá. Iniciar com uvas mais leves, depois ir para corpos médios e posteriormente mais encorpado. Para quem torce o nariz para os blends, ou seja, a mistura de uvas, esse recado é para você. Vinhos varietais
eles não têm 100% sempre da uva. Na legislação é permitido que um vinho varietal Merlot tenha 20% de outras uvas. O vinho mais consumido, por exemplo, a Cabernet Sauvignon, ele é feito do casamento de duas uvas, que foi a Sauvignon Blanc com a Cabernet Franc. E agora que o preconceito com os blends foi explicado, tem um outro que também precisa acabar e que se refere à produção nacional. Antigamente chegava a ser uma ofensa você oferecer um vinho brasileiro. Hoje a gente sabe que nós somos um país que tem melhorado muito e que tem produzido rótulos excelentes. É o caso das espumantes, por exemplo, que nós estamos melhores do que muitos países. Então, assim, temos que valorizar a nossa produção, nossos produtores que estão se especializando cada vez mais, estão num trabalho intenso, valorizar o nosso terroir, a personalidade do vinho, né? Ele vai trazer o clima, ele vai trazer o solo, o fator humano. Então, a gente tem que valorizar o que estamos produzindo aqui. Não só porque é daqui, porque é bom. É bom, nós temos coisas ótimas, premiadas e que valem a pena a gente apreciar. Que delícia, né? Quero deixar um beijo para a Carol, que foi super atenciosa, deu uma verdadeira aula aí. E olha só, hoje é segunda, dá para começar com um vinhozinho de leve, né? Só um pouquinho. Dizem que uma taça por dia é bom, então devagar se vai ao longe.